Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida, que se encontra em Eclesiastes, capítulo 3. O título diz: Há tempo para tudo. O versículo é o 7, a parte B, porém eu vou ler ele completo, versículo 7, que diz assim: que há tempo para todas as coisas, né? Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. A parte B do versículo 7 diz assim: tempo de estar calado e tempo de falar. Tem tempo em nossa vida, em nossas vidas, que nós temos que agir dessa maneira, como Salomão está falando, né? Há tempo para tudo, absolutamente tudo. Tempo de falar, tempo de ficar calado, de ficar ali em silêncio, porque tem certas ocasiões, tem certos momentos na vida do ser humano que ele tem que ser sábio, tem que agir com sabedoria, ele tem que agir ali no silêncio, ficar calado, sabe? Principalmente diante das afrontas do nosso adversário, do adversário de nossas almas, que é o inimigo, aquele que está de pé a todo custo, querendo que eu e você venhamos perder a nossa salvação, porque a nossa salvação é o nosso bem mais precioso. Então, diante de certas adversidades, diante de certas lutas, diante de certas afrontas, diante de certas calúnias, diante de certos levantes, de certas tribulações em nossas vidas, ao invés de irmos reclamar, ao invés de irmos murmurar, ao invés de se revoltar contra o nosso Criador, contra o nosso Deus, é melhor ficar em silêncio, é melhor pedir, sabe, ali a Deus sabedoria para saber agir, porque o silêncio ele já diz tudo, né? A palavra do Senhor nos diz que, provérbio nos diz que até o tolo, quando ele fica calado, ele se passa por sábio. O tolo que age com tolice, que age com insensatez, que age de uma maneira equivocada, que leva a sua vida da maneira que quer, que ali só vive as suas concupiscências. Se ele ficar em silêncio, ele se passa por sábio. E nós temos que agir conforme a palavra do Senhor aqui está nos falando. A parte B do versículo 7 de Eclesiastes, capítulo 3 diz: tempo de estar calado e tempo de falar. E o ser humano ele tem que entender o seguinte, que diante dos propósitos, diante dos projetos que ele tem, ele não tem que sair falando também, ele tem que ali permanecer em silêncio, porque tem pessoas que querem ouvir os seus planos, os seus projetos, para colocar as mãos, principalmente se os projetos forem bons, principalmente se os projetos são projetos que a outra pessoa vai ver que tem futuro. Então ela ali vai colocar a mão em cima do seu projeto e colocá-lo em prática, se você não colocar primeiro. Então tem certas ocasiões em nossas vidas que nós temos que agir com sabedoria, temos que calar nossa boca, temos que simplesmente dobrar nosso joelho, entrar na presença do Pai, no nosso secreto, e ali no quarto de guerra falar com o nosso Pai, com aquele que ele diz que se nós batermos na porta, ele abrirá, se nós pedir, ele dá. Aquele que nada para ele é impossível, aquele que pode todas as coisas, aquele que resolve tudo. Então, se você tem sonhos, se você tem projetos, se você está feliz por ter planos na sua vida, não saia contando para qualquer um. Permaneça em silêncio, conte para aquelas pessoas que você realmente tem confiança, como seus pais, sua esposa, seu esposo. E tem certas situações, como eu já falei, que nós temos que permanecer em silêncio.
que não tem necessidade de você abrir sua boca, de você murmurar, de você reclamar, de você sair falando. Fica ali quietinho, agindo em sabedoria, só contando para o Pai, porque há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher o que se plantou. É a palavra quem diz. Porque tem ocasiões que não tem como a gente sair abrindo a boca, sabe? Falando bobagem, falando muito. Você fica no seu canto e diante de certas adversidades, diante de certas lutas, diante de certas tribulações, nós temos que nos mantermos em silêncio para não vir falar palavras que vão desagradar o coração de Deus, que vai entristecer o Espírito Santo. Então nós temos que nos mantermos em silêncio, agir com sabedoria, porque a palavra diz que até o tolo quando age, quando fica em silêncio, se passa por sábio. O tolo que só age com tolice, que só age com insensatez, que só age da forma equivocada, errada. Se ele ficar em silêncio, ele se passa por sábio. Então você que tem a sua vida no altar, que vive na presença do Senhor, que vive cumprindo os mandamentos de Deus, que vive com a sua vida em retidão, que anda pelo caminho da verdade, da justiça. Mesmo que você diga, mas eu estou passando uma injustiça muito grande, irmã. Eu estou vivendo uma situação que, como cristã, como serva do Deus vivo, eu não deveria passar porque eu sou serva dele. Sinto muito. Nós cristãos somos muito atacados pelo adversário de nossas almas, porque ele quer que nós venhamos enfraquecer, entristecer, murmurar, reclamar contra nosso Deus, contra o nosso Criador, sabe? Para entristecer o nosso Pai Celestial. Então haja em silêncio, em sabedoria, vai orar, vai clamar, dobrar os joelhos, porque o Pai te vê e Ele te recompensará. Ele responderá à sua petição. Diante de lutas, diante de levantes, diante das acusações do adversário, do inimigo de nossas almas, dobre o joelho, fique em silêncio. Fique na posição de clamor, de oração, porque quem te recompensa é Deus, amém? Deus abençoe.